Olá, Mel por aqui. Hoje eu vou mudar um pouquinho o assunto, vou falar um pouquinho de tarô. Eu falo um pouco aqui, né? Sei que a gente tá no meio do ano, mas assim, pensando que eu voltei agora para produzir conteúdo, né? O arcano do ano de 2025 é o arcano do eremita. Eu tenho o arcano do ano e tenho o nosso arcano pessoal. Então a gente meio que vive as duas descrições ou significados. Às vezes pode ser a mesma carta, inclusive. Então, desse ano de 2025, a gente tem a carta do eremita regendo. E é importante que a gente lembre dela. Esses dias, inclusive, eu vi uma menina postando na internet que ela estava se sentindo um pouco diferente esse ano, porque ela estava preferindo ficar sozinha, preferindo fazer as coisas dela, preferindo ficar em silêncio. Essa palavra é muito importante. Não é que ela não estava gostando de estar com os amigos, é só que ela tinha essa preferência de fazer as coisas no tempo dela, em silêncio. E aí as pessoas concordando e sentindo a mesma coisa. Aí depois de um tempo eu lembrei, eu falei, pô, mas não tem como, a gente tá no ano da eremita. Você pode sentir em maior ou menor grau isso, mas pode sim sentir uma vontade de ficar na solitude, fazer as coisas com mais tempo, fazer as coisas talvez selecionar um pouquinho mais o que você faz em vez de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, não ser tão aberto para não é que a gente não é, a gente fica menos aberto para conselhos de coisas que a gente já faz. A gente pode sentir que o jeito que a gente faz é o melhor. O eremita ele tem essa parada um pouco teimosa. Mas é assim, é uma carta de muita introspecção e de escolha por essa introspecção. É importante que a gente entenda isso, assim, que o eremita, ele não é ele não tem alguma característica que a sociedade repeliu, fez com que ele fosse apartado, assim, separado da convivência. Ele escolhe sair da muvuca e ele entra. Alguns tarôs a gente tem esse desenho dele entrando numa caverna para se estudar, para se conhecer, e depois ele sai para compartilhar esses saberes. É interessante porque em alguns estudos que eu estava fazendo, até de bruxaria, o retiro para dentro de cavernas era feito também como. E a meditação dentro dessas cavernas era uma forma de você trabalhar a sua espiritualidade, mas que você consiga ter visões, dependendo das técnicas e tudo mais. Então tem essa possibilidade também, assim, né, de saindo um pouco dessa ideia figurativa, dessa figura, na verdade, que a gente entra na nossa caverna num sentido não só de se conhecer assim, ah, mano, eu sou vacilão, eu chego atrasado no trabalho, não é só isso. Às vezes a gente olha para traumas, a gente olha para questões psíquicas, a gente olha para o passado, a gente olha para os nossos medos, inclusive, então até questões muito grandes, assim, tipo, sei lá, ansiedade ambiental, ou questões muito pequenininhas, assim. Então, a gente tem essa possibilidade de entrar em contato profundo consigo. E é por isso que a gente se isola, porque a galera, o mundo, faz muito barulho. Aí você pode falar, mas é muito fácil conhecer no silêncio, quero ver pra se conhecer na galera. De fato, é muito fácil. É muito mais fácil, mas eu não acho que é fácil. É que essa introspecção é necessária para que a gente não seja tão invadido por estímulos, na dúvida do que é nosso. Quando a gente está com a gente mesmo, quando a gente está sozinho em casa, por exemplo, que a gente tem um pouco de liberdade, aí a gente, sei lá, gosta de cantar, de dançar. A gente sozinho tem um outro lugar da liberdade. Assim, eu já acabei descrevendo boa parte da carta. Por que eu também pensei nisso, na verdade? Porque não sei se foi no começo do ano, mas eu tinha visto um vídeo da Nathalie Neri falando sobre momentos que a gente não precisa ir mais assim atrás de mais conhecimento.
A gente vive na era da informação, então assim, a informação, ela tá na nossa frente quase que de maneira obrigatória, assim, quase que jogada na nossa cara. Abrir o celular ou ligar a televisão que pá, 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 um monte de informação que o cérebro nem aguenta. Mas também tem essa coisa de ficar acumulando conhecimento e conteúdo, fazendo um monte de curso, lendo um monte de livro, competindo consigo mesmo para ver quantos livros você lê em um dia, assim, sabe? E aí ela diz assim, cara, às vezes você tem que decantar isso aí. Você tem que dar, né, diminui. Você tem que dar uma pausa, porque o conhecimento ele tem uma parada nesse lugar, assim, a gente vai acumulando, vai pensando e tal. Mas chega uma hora que a gente tem que deixar isso descer pro corpo. Que ele não precisa ficar só aqui, ele pode descer. E aí a gente vai tomando outra propriedade disso. E me veio muito a carta do eremita nesse sentido, porque ele é um estudioso, com certeza, mas ele dá esse tempo. É importante, assim, ele dá esse tempo para as coisas descerem, para as coisas tomarem forma. Em alguns estudos de alguns teóricos, ele é relacionado ao planeta Saturno na astrologia. Vai falar desse tempo devagar, que vai falar dessa velhice, dessa autoridade que a gente adquire enquanto a gente vai envelhecendo. Então que talvez esse ano não fosse assim um ano muito badalado, né? O eremita não é muito desse pique, mas também talvez seja um ano para deixar decantar esses conhecimentos, para você ir testando eles, colocando eles à prova. A prova para você, né? Não testando, né, a teoria, não é necessariamente nesse lugar. Eu fico pensando assim também de como a gente começa ou como a gente termina sem a pira de coisa nova, ou sem a pira de terminar processo, sabe? Porque eu tô num processo, eu sou um processo, todos somos processos. E a gente, desde a astrologia, gente, é um ciclo dentro do outro. Nós terminou uma coisa ali, tem outro pepino acontecendo, assim, sabe? É claro que quando a gente vai começando coisa nova, o lance da curiosidade, da novidade, ele, né, traz um frisson, né? Óbvio que. Mas, como não queimar a largada quando a gente começa uma coisa nova? Como estipular isso a médio prazo? Você vai começar uma dieta nova. Mano, tô super animado, comprei as coisas, fiz várias receitas, separei marmita, paguei Nutri, paguei personal, e aí isso não se encaixa na sua realidade, e aí você desencana, porque se não encaixar na tua realidade, você começa a questionar, você começa a ver que não gera o resultado no tempo que você gostaria. Eremita é médio e longo prazo. Então você consegue fazer essa rotina, essa dieta, essa rotina de treinos, essa rotina de natação, de dança, por um ano? Tem que pensar nisso. E tem um lance do eremita que é bem forte mesmo, que quando a gente entra e a gente anda dentro de si, dá muito medo. Quando a gente vai se conhecendo, vai reconhecendo as falhas, vai reconhecendo a humanidade, e a humanidade eu quero dizer que a gente fala uma coisa, faz outra e muda de ideia, e assim, não tem. Se você não está cometendo um crime, não tem muito certo e errado, assim, você pode mudar de opinião. Se você vacilar não é crime. Se você é desrespeitoso às vezes com alguém, se você fala mais do que deveria, isso faz parte da nossa humanidade. A gente é falho, a gente é tosco, mas a gente é incrivelmente foda às vezes também. E andar por essas sombras, mas também pela luz, dá medo. Dá medo, mas assim, é importante pra gente dar contorno pra nós, pro mundo, enfim. Então a gente tem 6 meses aí para ir entendendo e fortalecendo também esse ano de eremita, né? O que a gente quer fazer mais devagar, o que a gente quer selecionar mais, os silêncios, perceber onde a gente não tá querendo muito ouvir conselho do outro, mas até que ponto também pode ser bom, às vezes o que a pessoa traz é um pouco mais rápido, é um pouco mais eficiente, mesmo que seja contra gosto. Se tá dando resultado, talvez importe, assim. Então, é um pouco isso que eu tinha pensado sobre o ano do eremita. A gente tem, né, como eu falei, esses meses ainda para ir percebendo. E é isso.
Obrigada pelo vídeo e até a próxima.